E aí, gente, tudo bem? Eu sou Maurício Pazini, sou entomologista. Hoje a gente atua no Brasil, na Argentina e no Paraguai, nessa parte de manejo de pragas. E a gente está aqui hoje no Ágora, aqui em Coxilha, próximo a Passo Fundo. E eu estou aqui num ambiente muito interessante, onde eu tenho soja aqui, é um pouco mais desenvolvido, claro, sofrendo muito com a restrição hídrica. Hoje, esse é um dos cenários que a gente vive a nível de Brasil. Cenário muito forte de Ponte Verde. Ou seja, eu tenho vários cultivos e os insetos é aquela história, né, gente? Eles sempre buscam um local ali que eles possam se alimentar. E a planta, quanto mais palatável para ele, mais parâmetros nutricionais oferece para ele, melhor o inseto passa a se desenvolver. Hoje, até nesse âmbito aqui, há insetos que vão acontecer em todas essas culturas. Percevejo, por exemplo, é um inseto que tem muita Ponte Verde, a gente já começa a ter que ir boas populações. Mosca branca, trips, também tem acontecido isso. E também os próprios ácaros, que hoje estão indo na cultura do milho, estão indo na cultura da soja, enfim. E fica muito nesse ambiente de Ponte Verde, né? E aquela história, muitas vezes você vai ter baixas e altas densidades populacionais. O que a gente sempre pede para vocês, e uma dica muito importante, sempre que possível, trabalhem com baixas densidades populacionais. Esse é o primeiro parâmetro que a gente busca trabalhar no nosso manejo de inseto-praga. Quando a gente vai para a ferramenta, e essa em especial que foi solicitado para a gente conversar um pouquinho do Zeus, ele é uma ferramenta que hoje ele tem associação de lambda, que é um piretróide, que você vai ter uma ação de contato e choque sobre as populações de inseto, e você tem junto a associação do dinotefuran, que é um neonicotinoide, cuja a ação dele pode ter sim uma ação de choque, mas o grande diferencial dele é ele ter uma mobilidade na planta, que quando o inseto for fazer sua questão de alimentação, ele passa a se alimentar do ativo em si, e aí ele passa necessariamente a promover a sua morte, ou seja, uma associação de piretróide ou neonicotinoide. O que a gente sempre pede até em relação a essa ferramenta? Cuide muito das densidades populacionais. Quando você trabalha em início de infestação, essa ferramenta ela passa a entregar uma melhor performance até, justamente de manutenção de população baixa. E um outro fator que é relevante em função a essa ferramenta é a necessidade, muitas vezes, da planta ela está com uma certa turgescência, ou seja, a planta ela está ativa fisiologicamente, isso auxilia muito o próprio neonicotinoide em sua mobilidade na planta. Por ser muito móvel na planta, é uma ferramenta que ela fica muito disponível em estruturas meristemáticas, então isso faz com que muitas vezes aqueles insetos que busquem essas estruturas, ele passe a ter um efeito muito interessante. Por exemplo, num cenário que nem esse aqui, de início da infestação e presença de vaquinhas, é uma ferramenta que a gente pode sim estar posicionando para manter a nossa população baixa.